Olá a todos, uma ótima tarde, um excelente domingo a você. Obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos nessa série chamada Esperança na Quarentena. Eu sou o Fausto Carvalho, médico pediatra e escritor, autor do livro Pai Sem Sacrifício. Estou vendo o pessoal entrando aí. Um abraço, Rafael, Cristiano Viviane, Tony Garbelotti, Tássia Vieira. O pessoal também entrando no Facebook. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos nesse desafio de 42 dias falando sobre uma palavra de esperança. A minha esposa Juliana também entrando aí. Muita gente ansiosa, muita gente preocupada, muita gente sem saber como será a vida daqui para frente, e a gente com várias dúvidas, né, nesse chamado novo normal que a gente não sabe como vai ser. Minha irmã Fernanda, minha mãe Lúcia, sejam bem-vindas também. Muita insegurança vem ao coração humano, né? A gente gosta de rotina, apesar da gente fugir da rotina, mas o que é rotineiro nos dá uma certa calma. E o que é novo é agradável, Cristiano Viviane também nos afeta, né? A gente gosta de conhecer novos lugares, novos cenários, mas nada como a casa da gente, como voltar ao nosso ambiente. E hoje, falando sobre esperança, eu gostaria de falar sobre esperança além da morte. É interessante o tema, né? Esperança além da morte. Pensar na esperança não só como algo nessa vida, mas para a vida vindoura, para a vida futura, né? Nós estamos estudando o texto de Jó. Hoje é o 13º episódio, então estamos no 13º capítulo, capítulo 13, e vamos ler o verso de número 15, que é um verso bastante significativo. Ele diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Isso é uma esperança que vai no contrafluxo da nossa ideia de esperança. A gente tem muito claro para nós a esperança como alguma coisa boa no futuro, que a gente vai desfrutar, que vai ser bom para mim, né? Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, numa sociedade que fala muito sobre prazer, que pensa muito naquilo que dá prazer e que traz prazer ao ser humano, que pensa muito nas suas qualidades, naquilo que faz a nossa alma sentir agradável. A gente vive, como eu falei já alguns dias atrás, uma certa ditadura de felicidade. A gente precisa ser feliz, e as redes sociais, muitas vezes as pessoas estão nas redes sociais apenas para se mostrarem felizes, mesmo que o coração às vezes está quebrantado lá por dentro, muito mal, muito ruim, mas na hora da selfie, da foto, da pose, né, tá todo mundo sorrindo, todo mundo alegre. E Jó estava passando aquela situação tão terrível, já tinha perdido seus filhos, perdido todos os seus bens, perdido tudo aquilo que ele tinha arrecadado durante uma vida toda de trabalho, de negócios, de labuta, de busca a Deus. E Jó estava bastante inquieto, né? Esse texto, capítulo 13, ele é muito interessante, porque ele começa falando: meus olhos já viram de tudo, meus ouvidos já ouviram de tudo, vocês médicos não valem nada, né? Se tem um texto na Bíblia que fala que médicos não valem nada, tá aí, né? Jó capítulo 13, verso 4. E ele vai falando sobre os argumentos que os seus amigos estavam falando. Vocês acham que eu vou falar com Deus através da maldade? Vocês acham que eu pequei? Vocês acham que eu errei? Peraí, que raio de amigos são vocês que vieram me consolar, mas de repente estão me colocando para baixo? Mas ele fala nesse verso 15 uma verdade assim que eu acho tremenda, eu acho muito importante para a gente pensar. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Aqui a gente vê muito claro que Jó tinha uma noção muito clara, muito fácil, muito nítida para ele. A vida dele era um presente de Deus. Ele não tinha sua vida como sendo dele mesmo. E muito do que a gente sofre na nossa vida é justamente porque a gente acha que as coisas são nossas. A gente estranha esse novo normal, essa mudança na quarentena, justamente porque ela mexeu em coisas que a gente achava que eram nossas. A gente foi, de repente, preso, né, foi tolhido da nossa liberdade de ir e vir por um vírus. A gente foi tolhido de poder frequentar
as casas, de estar caminhando com os amigos por conta de um vírus. Nós somos tolhidos dos abraços, dos beijos, né, de ver as pessoas que a gente ama, de estar junto, por conta de um vírus, né? Coisas que a gente achava que eram normais, que eram nossas. A criança, o bebezinho é assim, né? Ele começa mamando ali no seio da mãe e ele começa a achar, tem algum momento da vida que ele percebe a mãe como uma extensão dele. Como se ele chorou, ele tem a mãe. E daí, quando ele começa a ver que a mãe nem sempre está ali, nem sempre vai dar mamar, começa a gerar uma certa angústia. E o bebê começa a ter raiva, começa, às vezes, a agredir a mãe, né? A gente tem muito essa percepção de mundo, que o mundo gira ao nosso redor. Jó não. Jó tinha uma percepção muito, muito clara que a vida dele era de Deus. A vida que ele tinha era um presente de Deus. E ele, por isso, ele tem esperança. Exatamente por saber que ele não era dono da sua própria vida, né? Jesus vem falar sobre isso, ele fala assim, quem é que com todo o seu esforço pode aumentar um côvado na sua vida, ou seja, aumentar alguns centímetros de vida, algum tempinho de vida? Quem é que pela sua própria força pode estender a sua vida 1, 2, 3 anos a mais? Ninguém, né? A vida humana ela é extremamente frágil e extremamente maravilhosa, né? A gente vê quantas pessoas, por exemplo, sofrem de câncer todos os anos, mas o grande milagre é que não é todos nós que desenvolvemos câncer, porque com as multiplicações das células, naturalmente seria comum a gente desenvolver câncer, por exemplo, né? Por que nem todos nós sofremos derrames ou infartos? Enfim, há uma série de coisas que a gente não entende e não vai conseguir compreender, né? Como já disse Jó nesse capítulo, nós médicos não sabemos nada. Mas Jó confia em Deus e confia na bondade de Deus. Então, para a gente ter a esperança além da morte, são necessárias 2 coisas. Primeiro, uma confiança na bondade de Deus. Bondade essa que a gente não consegue entender, que não é todo momento que a gente tem claro, que não é todo momento que a gente tem nítido. Às vezes ela é muito nítida e às vezes não é tão nítida. Na hora que a gente tem bens, que a gente tem amigos, que a gente tem familiares por perto, que a gente recebe uma promoção, que a gente fecha um bom negócio, isso fica muito nítido. Mas há momentos que a gente chora, a gente enterra algum parente, a gente sofre e a gente não consegue ver a bondade de Deus. Mas nem por isso Deus deixa de ser bom. É isso que Jó está dizendo, ainda que ele me mate, eu ainda vou esperar nele. Por quê? Porque Deus é bom, o tempo todo ele é bom. Mesmo a gente não entendendo todos os seus desígnios, todas as suas intenções, tanto sofrimento, a gente não consegue entender. Mas Jó, com todo o sofrimento que ele tinha, com toda a sua perda dos seus 10 filhos, da sua doença, da perda da sua esposa, dessa situação tão crítica, ele consegue entender isso. Mesmo que Deus me mate, eu vou esperar nele. Ou seja, mesmo que Deus me tire a vida, ele é bom, porque ele me deu a vida e me deu a oportunidade de vivenciar tudo o que eu vivenciei. É um olhar de gratidão, gratidão à bondade de Deus. E o segundo tópico que eu gostaria de destacar é justamente a dignidade, que nós já falamos por esses dias atrás. A dignidade de defender os nossos caminhos, né? Jó tem essa esperança em Deus, que mesmo que ele mate, Deus vai ser justo com ele, vai ser bondoso, mas ele fala, ainda que ele me mate, assim, ainda assim esperarei nele, mas certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Jó tinha a certeza da sua integridade. Integridade. É uma coisa que falta hoje em dia, né? A gente não consegue ser o tempo todo perfeito, não consegue ser o tempo todo santo. A gente é humano, a gente é falho, a gente às vezes acorda de mau humor, a gente acorda e dá uma resposta ríspida, a gente às vezes no atrito consegue ter alguma dificuldade, mas a gente precisa defender o nosso caminho diante de Deus. Ou seja, é necessário que a gente viva uma vida o mais íntegra possível. Jó tinha essa segurança de enfrentar essa situação tão triste, inclusive de morte. Ele fala, mesmo que Deus me mate, eu vou esperar nele, justamente porque eu posso defender aquilo que eu fiz. Ou seja, eu tentei ser o mais justo possível, eu tentei ser o mais correto possível, eu busquei a Deus dentro da minha dificuldade, na minha dor, na minha angústia. Ele coloca isso muito claro, né? Ele procura
se chegar a Deus. Um abraço aí, a Jéssica que entrou, ao Ricardo também, amigo nosso, colega de faculdade, a Ângela, o pessoal que está no Facebook, eu não consigo ler aqui todo mundo que está ali, mas sejam bem-vindos. É necessário que a gente tenha isso então, para ter uma esperança além da vida. É necessário que a gente tenha essa expectativa na bondade de Deus, por mais que a gente não entenda as situações ruins, e essa expectativa de termos dentro do nosso possível, do nosso melhor, uma vida digna, uma vida íntegra, buscar uma vida que seja correta. Claro que a gente não vai acertar sempre, claro que a gente não tem a consciência de todas as coisas, mas dentro do que a gente sabe, o que a gente pode, ser o mais íntegro e o mais correto possível. Que essas palavras façam sentido na sua vida. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe através do Facebook, do Instagram e também acompanhe no YouTube Dr. Fausto Carvalho. Sejam todos muito bem-vindos e amanhã, segunda-feira, estaremos aqui no 14º episódio. Que Deus abençoe a todos. Não entrou.